Queridos, temos um grande desafio pela frente. Qual o desafio? Iniciamos hoje na parte da manhã, que são 6 dias de clamor por 6 meses de bênção. E como que vai funcionar? Conforme os outros anos, ou nos anos anteriores. Durante ou no transcorrer de toda esta semana, nós estaremos aqui na igreja, os que puderem, logicamente, para clamarmos ao Senhor Jesus pelos próximos 6 meses. Pedirmos pela família, pela vida conjugal, matrimonial, pela nossa vida profissional, pela nossa vida financeira, pela igreja. Nós estaremos pedindo, clamando ao Senhor. E eu não quero dizer com isso que a tua bênção virá somente em dezembro. De repente, a tua bênção pode chegar no início de julho. No início de julho. Mas é muito importante que você esteja conosco aqui e encare esse desafio. Eu sei que tem irmãos que trabalham bem longe, têm dificuldade para chegar aqui no horário, outros têm que tirar, estão de plantão, mas vão começar sempre às 19h45. 19h45. Nos anos anteriores, foi assim, bênção pura. Foi além da minha expectativa. Às vezes nós temos uma fé, né, tão pequena, nós imaginamos assim, não vai vir quase ninguém. E quando você menos espera, temos uma multidão aqui dentro. Então, queremos contar, você sendo membro da igreja ou não. Se você tem algo que você tem necessidade na sua vida, uma grande necessidade, gostaria que Deus atendesse, lhe respondesse o teu clamor, o teu pedido, isso que você tanto anseia e almeja, esteja conosco aqui. E seja bem específico, Senhor, olha, é isto que eu estou querendo para a minha vida. É isso que eu estou precisando para a minha vida. E Deus vai ouvir, e dependendo do teu coração, do nosso coração, Ele estará respondendo o nosso clamor. Porque nosso Deus, Ele não apenas ouve, mas Ele atende também. Ouvir, Ele ouve todas as orações. Agora, responder às orações é uma outra questão. É uma outra questão. Na parte da manhã, estive falando sobre o livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que o pastor Robson, pregou no ano passado, no dia 30 de dezembro. No ano passado, ele esteve pregando sobre esse texto. E agora à noite nós vamos falar também sobre oração. E o texto escolhido foi o livro de Salmo 80. Salmo 80, que o tema vai ser aquele ali, oração de restauração. Os escritores dos Salmos, eles escreviam os Salmos de acordo com a situação que eles estavam vivendo, o momento que eles estavam passando. E esse momento do Salmo de número 80, algumas pessoas costumam falar Salmo capítulo. Falar capítulo não é o correto. É o Salmo de número 80. Então, estava passando por uma situação bem difícil quando Asaf resolve, então, orientado pelo Senhor Deus, escrever este Salmo. E nós estaremos tomando aqui como pano de fundo, a partir do versículo de número 14. 14 até o versículo de número 19. E vai estar projetado ali para os irmãos. Vamos ler de uma forma alternada? Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Versículo 16, está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela tua repreensão do teu rosto. Versículo 18, e assim não nos apartaremos de ti. Observe, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos, invocaremos o teu nome. E por último, Pai querido de infinita misericórdia, nós queremos te agradecer por este momento. E assim como teu servo, ao escrever este salmo, eu estava reivindicando, estava te pedindo, ó Senhor Deus, por Samaria, ó Senhor Deus, nós também queremos te pedir e te suplicar pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa vida profissional, ó Senhor Deus, pela nossa igreja. Visite, ó Senhor Deus, cada uma dessas áreas
que os teus servos tanto desejam, ó Senhor Deus, que tu venhas a alcançar, ó Senhor Deus, no transcorrer desses 6 dias, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por este momento. Que aquilo que eu não consegui, eu não venha conseguir a falar, ó Senhor Deus, que o teu Santo Espírito possa e venha esclarecer ao coração de cada um dos ouvintes da tua palavra. Tenha misericórdia de mim neste momento. Eu te agradeço e te peço em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode sentar, queridos. Este salmo, escrito por Asaf, ele faz parte do 3º livro de Salmos. Como assim, pastor? O livro de Salmos é dividido em 5 partes. Em 5 partes. E esta aqui é a 3ª parte do livro de Salmos, que vai do Salmo de número 73 até o 89. Então, é o menor livro dentro de Salmos. Eu não cheguei a colocar ali, eu não coloquei, mas Salmo, mais uma vez, Salmo, ele se divide em 5 partes. Se alguém de repente falar assim numa pregação, vamos ler o 2º livro de Salmos, 3º livro de Salmos, o 4º livro de Salmos, o 5º livro de Salmos, não se espantem, porque é a divisão do saltério, é a divisão do livro de Salmos. E este aqui faz parte do 3º livro, esse Salmo de número 80. Então, quando Asaf, ele escreve, ele tem como contexto, qual o momento que ele estava passando, que ele estava vivenciando naquele momento. Era a tomada de Samaria. A tomada de Samaria. Então, quando o povo estava passando por grandes dificuldades, então ele escreve esse salmo, pedindo, clamando ao Senhor, que venha dar o livramento, trazer o livramento àquela nação, àquele povo. E aí, depois, nós vamos ver, nos versículos anteriores, algumas colocações que elas aparecem por 3 vezes direto aqui neste salmo. Por 3 vezes, a mesma expressão, Mas como que aconteceu isso aqui? Com a morte de Salomão, no ano 931 a.C., o reino ficou dividido. 931 a.C., o reino ficou dividido. Dividido em reino do norte e reino do sul. E seu filho Roboão, ele assume e mantém os tributos que estavam sendo cobrados ao povo, e o povo reivindicou, mas mesmo assim, ele não quis atender a reivindicação do povo e manteve os tributos altíssimos. Por quê? Porque Roboão, ele era um filho, ele aproveitou de uma situação, de um momento, para poder assumir aquele trono. Mas aí houve a divisão do reino do norte e houve a divisão também, foi para o reino do sul. No reino do norte ficaram com 10 tribos. 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. Só que é interessante que quando nós olhamos para o reino do norte teve 19 reis. Mas nenhum desses reis foram temente ao Senhor. Nenhum desses reis. Totalmente diferente do reino do sul. O reino do sul que tinha apenas 2 tribos, que era de Benjamim e de Judá. Somente 2 tribos. Essas 2 tribos, de onde viria o Senhor Jesus, principalmente da tribo de Judá. Então, essas 2 tribos conseguiram manter vivo, diante do Senhor Deus, aquela esperança de uma reconquista da terra, uma reconquista como eu poderia explicar? Uma reconquista de tudo quanto eles haviam perdido. E às vezes nós perdemos algumas situações, algumas coisas nas nossas vidas, devido à desobediência. Devido à desobediência, nós perdemos algumas questões nas nossas vidas. E aqui então o povo de Israel, principalmente o reino do norte, começou assim a sofrer consequência. E o rei, em 1722, o mais poderoso que o império, que era o Assírio, que a capital, que era Nínive, cercou Samaria e tomou Samaria e levou este povo cativo. Por isso, então, que Asaf, nesse momento, nessa época, ele escreve este salmo, falando: Senhor, nós necessitamos que tu olhes para o nosso povo, para o teu povo. Vamos ver um pouco mais adiante, no versículo que nós lemos aqui, observamos ali a palavra vinha, né? Então nós começamos a observar que o Senhor
estava aguardando aquele povo se recompor do pecado. Às vezes nós estamos em pecado e precisamos recompor a nossa vida diante do Senhor Deus. Então há um clamor por restauração, uma súplica por ajuda. Por aquela cidade ter sido tomada, há um clamor de restauração e uma súplica de ajuda. A maior necessidade da igreja hoje não é de coisas, mas de Deus. A maior necessidade da igreja hoje não é de coisas, mas de Deus. Vemos por aí igrejas, sabe, que aparentemente são igrejas que atrativas, porque entrega a você, nos entrega coisas assim que nós queremos, que nós gostamos, e começam a inventar algumas coisas, mas o que nós mais precisamos é da presença de Deus, não de coisas. Quando nós conseguimos sentir a presença do Senhor Deus em nossas vidas, quando nós conseguimos sentir a presença do Senhor Deus na igreja, na vida da igreja, é algo maravilhoso. Por quê? Porque aquela igreja, ela está focada naquilo que o Senhor Deus deseja que ela faça. E quando a igreja não está focada naquilo que o Senhor Deus deseja que a igreja faça, essa igreja começa a perder o rumo. E uma vez que perde o rumo, dificilmente volta ao seu estado de origem. E aí começamos a observar aqui que o pedido central deste salmo é restauração. A quem ele pede restauração? A quem Asaf pede restauração? Ele pede restauração a Deus. E somente Deus é capaz de restaurar essas nossas dificuldades. E aí quando nós entramos no versículos de 14 até o versículo de número 19, aqui é uma oração por vivificação ao Senhor dos exércitos. Ele está pedindo ao Senhor que ajude naquela dificuldade que eles estão passando. Israel era a videira que o Senhor transplantou do Egito para Canaã. Israel era a videira que o Senhor transplantou do Egito para Canaã. E como que funcionou isso? Com a saída do povo de Israel lá do Egito. Quando nós observamos no Antigo Testamento, o povo do Senhor, o povo de Deus é considerado videira. Quando nós olhamos no Novo Testamento, Jesus fala sobre videira também. Então o Senhor transplantou, o Senhor tirou o povo lá do Egito e trouxe para Canaã. O mesmo povo que já havia passado por situações dificílimas. Mas por que passaram por situações dificílimas? Devido à desobediência. E a desobediência não leva ninguém a lugar algum. Não leva ninguém a lugar algum. A melhor coisa que possa vir a existir é a obediência. Às vezes eu costumo dizer aqui na igreja que no alfabeto de Deus existem 4 letras, O, B, D, C, somente 4 letras. E quando nós somos obedientes ao Senhor nosso Deus, seremos obedientes a todas as pessoas, todas aquelas pessoas que estão em torno de cada um de nós, até dentro de casa, obediente ao esposo, obediente à esposa, os filhos obedientes aos pais. Tudo é a questão da obediência. Se existir obediência, tudo vai funcionar normalmente. Devido à desobediência, quantas vezes o povo de Deus foi levado cativo? Quantas vezes? Devido à desobediência. Devido a eles verem o pecado, saberem que estavam errados e não tomarem uma posição na vida. Aí, as mãos do Senhor pesa. Nós sempre falamos que Deus é amor, verdadeiramente Deus é amor, mas acontece que a mão do Senhor pesa também. E precisamos abrir o nosso coração, porque Ele nos conhece por fora e por dentro. Não adianta eu querer aparentar alguma coisa por fora, mas por dentro Ele me conhece perfeitamente. E aí cabe a cada uma das criaturas do Senhor, dos filhos de Deus, falar: Senhor, eu sei que eu estou errado, e eu quero um conserto na minha vida. Senhor, eu sei que eu errei, e estou me colocando diante de Ti neste momento, e eu te peço que Tu me ajude, restaure o meu contato, a minha comunhão contigo. Porque a aparência, irmãos, ela nos engana muito. A aparência nos engana muito. Muitíssimo, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Às vezes você olha uma coisa, aliás, os antigos já diziam que por fora... Olha um antigo aqui, por fora
Por fora, bela viola, e por dentro, um pão borolento. Os antigos já diziam isto. E nós precisamos ver isso, tomar isso como uma grande verdade em nossas vidas. Então, nesse versículo de número 14, uma oração rogando a presença divina. Rogando a presença divina. É interessante que, nesse versículo de número 14, pelo slide que eu coloquei para o irmão Antônio, diz assim, tem como colocar o versículo 14? Volta lá no versículo de número 14. Só para os irmãos acompanharem. Há uma grande, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Quando fala volta, é porque alguém saiu. É porque alguém saiu. Então, o Senhor Deus, ele se afastou do seu povo. Naquela conversa que ele teve com Moisés, falou, Moisés, não irei contigo, vamos enviar um anjo, para que o anjo vá contigo. O que Moisés falou? Se tu não fores conosco, não nos faça subir até essa terra. Então, a presença do Senhor é por demais importante. E quando nós estamos afastados da presença do Senhor, só temos a perder. Só temos a perder. Aí não adianta queremos assim iludir com palavras, não adianta queremos assim usar de sofisma com as pessoas, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso interior. No versículo de número 15, nesse outro slide, o tema fala sobre oração por proteção divina. Dentro desse versículo de número 15, posso pedir para colocar? Dentro desse versículo de número 15, fala sobre oração por proteção divina, que nos diz assim, versículo número 15, protege o que a tua mão direita plantou. Estava se referindo a quê? O povo de Israel. O que tua mão direita plantou. O sarmento que para ti fortaleceste. É o povo, é aqui Asaf colocando diante do Senhor, falando assim, olha, nós queremos a tua proteção, porque tu plantaste. Esse povo te pertence. Esse povo é teu. Da mesma forma que todos nós que aqui estamos nesta noite pertencemos ao Senhor Deus. Todos nós pertencemos a Ele. Somos, sabe, feitura dele. Mas agora existe uma diferença quando eu estou perto e quando eu estou longe deste Deus. Quando eu estou fazendo as coisas certas e quando eu estou fazendo as coisas erradas. E o pior é que quando eu estou fazendo as coisas erradas e sei que aquilo está errado e continuo fazendo, tu pensa que Deus está de braço dado contigo? Não vai estar de braço dado contigo. Porque Ele conhece o teu coração. Ele conhece o nosso coração. E é por isso então que dentro desse versículo de número 15 é uma oração por proteção divina. No versículo de número 16 nos fala sobre a justiça divina e constatação da vinha devastada, trata dos nossos e trata dos nossos inimigos. Versículo de número 16. Tem como colocar? Me faça a gentileza. Versículo número 16. Está queimada, está decepada. Esse sentido figurativo que Asaf está colocando ali, referente ao povo de Deus. Não é a plantação em si. Não é uma plantação. Então ele fala, está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. É como se ele estivesse falando, nós nos consertaremos diante de ti, nós estaremos voltando para ti, então faça com que os nossos inimigos sejam envergonhados. E todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor Deus que faça uma restauração na nossa vida, porque você pensa que onde você trabalha, onde você estuda, os teus vizinhos, alguns querem o melhor para você? Não. Não. Algumas pessoas estão querendo que você caia. Alguns pseudos, alguns falsos amigos estão querendo que você tropece. Então, o pedido de Asaf aqui é que Deus venha recompor este povo, que esse povo se aquebrante diante dele, e que esse povo possa se reerguer, e os inimigos então sentirem-se envergonhados, devido à recolocação deste povo, vamos dizer assim, no sistema. É um momento assim, momento bem complicado que aquele povo estava passando, momento bem difícil.
E não é diferente de um momento em nossas vidas. Não é diferente. Às vezes nós estamos conversando, nós estamos sorrindo, mas só você sabe o que está se passando por dentro de você. Às vezes não compartilhamos com ninguém. Às vezes não compartilhamos nem com a esposa e nem com o esposo. Mas conforme às vezes eu também comento aqui na igreja, somente a fronha do seu travesseiro sabe quantas lágrimas você já derramou. E você às vezes não comenta com ninguém. Mas o teu desejo, a tua vontade é que, sabe, Deus transforme toda a situação, ou que vire a página do livro da sua vida e tenha um novo recomeço. Que Ele coloque diante de você, coloque diante da sua vida, sabe, a alegria de viver. Porque nós não nascemos, Deus não nos colocou neste mundo para sermos infelizes. Deus não nos colocou neste mundo para sermos infelizes. Podemos passar por momentos difíceis, mas o deserto é um lugar de transição, um lugar de passagem, não é um lugar de fixar domicílio. E às vezes é necessário que passemos por este deserto. Às vezes é necessário porque aprendemos algumas coisas. Aí, dentro do versículo de número 17, o cuidado divino, o povo amado de Deus, a menina dos olhos de Deus, isso que nos dá força para a restauração, porque nós somos considerados o povo amado de Deus, a menina dos olhos de Deus. Nós somos o Israel espiritual do Senhor. Nós fazemos parte do povo de Deus. Você não é qualquer um. Assim como Deus ama o povo de Israel, a nação de Israel, Deus também te ama de igual forma. Por quê? Porque você reconheceu o trabalho, a entrega que o filho dele fez em prol de sua vida e em prol lá de Israel também. Infelizmente, muitas pessoas lá em Israel ainda mantêm o coração duro e ainda não entenderam que o Messias já veio. Muitos deles estão aguardando pelo Messias. E infelizmente também, na outra América, na nossa América, muitas pessoas também, no nosso continente, muitas pessoas também mantêm o coração endurecido de igual forma. E às vezes algumas pessoas sofrem. Quando houve aquele, dentro do livro de Êxodo, da saída do povo de Israel do Egito, Moisés chegou e falou assim: olha, passe sangue sobre o umbral de todas as portas. Passe o sangue no umbral de todas as portas. Mesmo o povo de Israel, que não tivesse passado o sangue sobre o umbral da porta, se não tivesse passado, o anjo da morte passaria por ali. Mas as casas que estavam com o sangue do Cordeiro foi protegida. E por isso que nós estamos, hoje podemos dar glória a Deus, porque nós temos a certeza da salvação, porque o sangue do Cordeiro já nos purificou, já nos limpou de todo o pecado. Por isso que nós temos que agradecer ao Senhor Deus. E é por isso que há uma necessidade de você reconhecer também essa ação salvífica do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Existe essa necessidade. Algumas pessoas acham que é bobagem. Esse negócio de salvação, isso aí, para mim, isso é balela. Isso aí não serve de nada. Não espere ou não pague para ver. Não pague para ver e não espere para ver. É necessário que se tome uma decisão o quanto antes. Isso que nos dá força para a restauração. Saber que nós somos somos criados pelo Senhor Deus. Sabermos que nós somos a menina dos olhos de Deus. É isso que nos dá força para que essa restauração venha. Porque Ele nunca abandonou o seu povo. Ele esteve de longe olhando o povo. Às vezes os pais deixam as crianças correrem e sabem que de repente aquela criança vai cair. Mas vai cair, mas vai ralar um pouquinho, mas os pais às vezes deixam. Para que aquela criança possa aprender e obedecer. Às vezes o Senhor Deus age assim conosco também. Ele permite que nós façamos algumas coisas para que nós possamos e venhamos a aprender e voltar para os caminhos dele. No versículo de número 18, nos fala sobre oração por reavivamento. Aquele povo queria um reavivamento na vida deles. Oração por reavivamento.
Eles estavam querendo, esse reavivamento não seria esse reavivamento que a gente ouve falar por aí, mas eles queriam uma mudança de vida, e um reavivamento que é uma mudança genuína, não uma coisa superficial, não uma coisa que somente para inglês ver, mas uma mudança genuína. Senhor, trabalhe na minha vida de tal forma que verdadeiramente possa haver um reavivamento sobre a minha vida. No versículo de número 18, ou melhor, versículo de número 19, fala sobre restaurar. Restaura. Da mesma forma, dos versículos, foi quando eu falei no início, da mesma forma do versículo 3 e o versículo 7. Se o irmão Antônio puder colocar o versículo 3, versículo de número 3. Versículo 3. Ah, tá. Não, dentro do próprio slide, do slide que está aí com o irmão. Não tem aí no pendrive? Ah, tudo bem. Mas no versículo número 3, aqui está em outra versão, mas dependendo da versão que de repente algum irmão tenha, fala assim, restaura. Ali faz-nos voltar. Mas de repente em alguma igreja, em alguma Bíblia, está falando sobre restaurar. Faz-nos voltar, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então no versículo de número 3, fala sobre restauração. No versículo de número 7 fala sobre restauração. E no versículo de número 19 fala sobre restauração. É o povo pedindo uma restauração. O povo querendo uma mudança na vida deles. O povo querendo que algo viesse a acontecer na vida deles. Por que isso? Porque nós somos rebanho do Senhor. No Salmo de número 23 nos fala sobre o bom pastor. O bom pastor. Também no Novo Testamento Jesus fala, eu sou o bom pastor. No Antigo Testamento nos fala sobre videira. No Novo Testamento também nos fala sobre videira. Então, observe que o antigo, chamado Antigo Testamento, ele não está, está desligado do Novo Testamento. E quando Asaf, ele compõe este salmo aqui, ele faz uma demonstração. Lógico que ele não tinha uma ideia sobre o Novo Testamento. Mas nós hoje podemos fazer esta comparação, que nós somos rebanho do Senhor. Nós somos ovelhas do Senhor. Às vezes nós pastores, tem que falar nós pastores, falamos assim, não, porque a minha igreja não é tua nada. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus. Porque a minha igreja... Quantas ovelhas você tem lá, Cláudio? Eu não tenho ovelha nenhuma. São ovelhas do Senhor. São ovelhas do Senhor. Eu estou aqui para ajudar a conduzir essas ovelhas que pertencem a Ele. Eu não sou o dono das ovelhas. Eu não mando nas ovelhas. Eu só passo o alimento que o Senhor deseja que passe para que vocês possam ser alimentados. Mas dizer que as ovelhas são minhas, não, fulano é minha ovelha. Certamente os irmãos já ouviram essa expressão por aí. Fulano é minha ovelha. Ah, a tua ovelha. Aí você fala assim, sim, fulano é minha ovelha. Não é a tua ovelha. Somos ovelhas do Senhor. E também nós somos essa videira. Somos essa videira. E quando você lê este Salmo de número 80, você pega ele na íntegra aqui, nós vamos ver que muitas coisas aconteceram. Coisas leves, que eles não tomaram cuidado, e Asaf vai colocando, fala sobre os animais do campo que estavam entrando nessa plantação de vinha e estava destruindo essa plantação. Então, por isso que Asaf, ele faz essa comparação de em nossas vidas, que nós somos rebanho e somos videira do Senhor. E eu gostaria que ficasse bem claro para você, bem claro mesmo nesta noite, que você é muito precioso aos olhos do Senhor Deus. Você é uma pessoa de extrema importância aos olhos do Senhor. Às vezes nós perdemos, conforme eu mencionei, nós perdemos algumas coisas no decorrer da vida. Mas o Senhor Deus, Ele quer restaurar, Ele quer trazer de volta para você a alegria de viver. A alegria, sabe,
para ser feliz, mas a alegria é para você voltar a sorrir sem aquele sofrimento reprimido, aquele sofrimento que está lá dentro. Então o Senhor Deus quer trabalhar de tal forma em nossas vidas que o casamento em si não seja apenas entrar de braço dado aqui na igreja, mas que a alegria do casamento, a alegria de viver a dois, seja bem dentro de casa. Dentro de casa. Então o Senhor Deus, Ele anela, Ele quer que isso aconteça com o seu povo. Mais uma vez falando, você não nasceu para sofrer. Você pode até passar por momentos, podemos até passar por momentos difíceis na nossa vida. Podemos passar. Mas o Senhor Deus, Ele toma conta, Ele cuida de cada um de nós. Porque nós somos feitura deles, nós pertencemos a Ele. E às vezes eu vejo algumas situações do que Deus foi capaz de fazer na vida de muitas pessoas. Coisas boas, coisas maravilhosas. Pessoas que de repente o médico fala assim, não tem mais jeito. Do médico falar, não tem mais jeito. Houve uma situação, uma ocasião, sem mencionar nomes. Teve uma pessoa da nossa igreja que ficou enferma. Ficou enferma e tão logo as pessoas tomaram conhecimento, as pessoas começaram a comunicar e uma dessas pessoas chegou para mim e falou, coitada, não tem mais jeito. Foi diagnosticada tal doença. Não tem mais jeito. E na época eu lembro que eu falei com a pessoa, eu falei, quem disse que não tem mais jeito? Quem disse que não tem mais jeito? E aquela pessoa que falou que não tinha mais jeito, não tinha como reverter o quadro de saúde daquela irmã, ou daquela pessoa, essa irmã está viva até hoje. Porque não somos nós que determinamos nada, é Deus que determina. Deus que determina. É Ele que coloca as mãos de poder dEle sobre nossas vidas. É Ele que coloca as mãos dEle sobre o nosso casamento. É Ele que coloca as mãos dEle sobre a nossa vida profissional, estudantil, relacional. É Ele que coloca as mãos dEle. Homem nenhum tem condições de fazer o que Deus tem que fazer, que Deus pode fazer por você. Homem nenhum. Somente o Senhor que é capaz de fazer isto. Mas infelizmente, às vezes, as pessoas se perdem pelo meio do caminho. O povo de Israel se perdeu pelo meio do caminho. Foi levado... Vocês pensam que foi Nabucodonosor que chegou lá e falou assim, olha, vocês vão comigo cativo agora. Serão cativos comigo agora. Não foi Nabucodonosor que chegou lá e falou assim, vou pegar aqui os utensílios daqui da casa do Senhor e levar para mim. Foi Deus que entregou aquele povo nas mãos de Nabucodonosor. Foi Deus que entregou aquele povo nas mãos de Nabucodonosor. Não somente nas mãos de Nabucodonosor, mas de todos os cativeiros que o povo passou. Porque o povo estava em desobediência. Mas quando havia o conserto, Deus restaurava. Deus trazia de volta. É justamente isso que Deus quer fazer com cada um de nós. E é justamente por isso que nós estamos aqui hoje e estaremos aqui no transcorrer desta semana. Vocês receberão algumas chamadas via WhatsApp ou pelas mídias sobre primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Estejam atentos para que você não esqueça e não perca de vista sobre esta possibilidade, esta probabilidade de Deus mudar o quadro da tua vida. E eu falei na parte da manhã que eu gostaria de, no final do ano, não eu, mas eu creio com certeza que o Senhor Deus gostaria que no final do ano tivéssemos aqui várias pessoas falando, pastor, naqueles 6 dias de clamor, eu coloquei diante do Senhor, fiz um pedido ao Senhor. E agora eu estou aqui em dezembro, dia 31, eu quero dar o testemunho do que o Senhor Deus fez na minha vida. Não que o Senhor Deus fará essa diferença, essa transformação no dia 31. De repente, conforme eu mencionei, Ele pode realizar no dia 1º de julho. Mas eu gostaria que no final do ano, de ver várias pessoas aqui à frente falando, clamei ao Senhor naqueles 6 dias. E o Senhor Deus ouviu e atendeu o meu clamor. E essa oportunidade é dada a todos. A todos. A todos aqueles que já entenderam o plano de salvação da parte do Senhor Deus. Mas é estendido também a todas aquelas pessoas que ainda estão em dúvidas.
Pessoas que se encontram afastadas da presença do Senhor. Porque eu não venho à igreja, mas eu estou em plena comunhão com o Senhor. Lê do engano, puro engano. Você fala assim, não, eu não vou à igreja, mas eu estou em plena comunhão com o Senhor. Todas as pessoas que estão em plena comunhão com o Senhor estão prestando culto juntamente com os demais servos dele. Estão juntos ali, juntos. Cristo em casa somente na programação de rádio. Somente na programação de rádio. Então a vontade do nosso Deus e o pedido de Asaf neste salmo aqui, o profeta suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. Conforme mencionado, o inimigo quer destruir a cada um de nós. E quer destruir a cada um de nós. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe perfeitamente das nossas fraquezas. E ele trabalha em cima das fraquezas. Impressionante também que dentro dessa situação, nós temos a cerca. A cerca estava derrubada. Quando você lê o Salmo de número 80, toda fala sobre cerca. E quando a cerca está derrubada, é um livre acesso para todos os animais e qualquer pessoa também. Quando a cerca está derrubada. E quando a cerca de proteção espiritual nossa está derribada, o inimigo tem uma facilidade para entrar e fazer uma arruaça, assim como fez na vinha, estava fazendo ali na vinha. Então que esta seja a noite de você suplicar ao Senhor, Senhor, eu quero uma restauração da minha vida. Eu quero uma restauração da minha família. Eu não estou, como é que eu posso colocar aqui para os irmãos entenderem? Eu não estou assim acomodado ou acomodada com a situação que eu estou vivendo. Eu espero, Senhor Deus, uma mudança. Eu não posso falar assim, eu quero uma mudança. Porque o querer é de Deus, não o meu querer. O querer é de Deus. Eu posso querer muitas coisas, mas Deus olhar dos altos céus e falar assim, não vou te dar. Porque Ele sabe que se colocar algumas coisas em nossas mãos, algumas coisas que venham a nos destruir ou acabar com a nossa comunhão com Ele, Ele não vai colocar. Só que existem algumas pessoas que parece que têm uma miopia espiritual e não conseguem ver estas coisas. E aí continuam vivendo do tipo de vida que estão levando. Então, nesta noite, o Senhor Deus espera que você faça parte deste rebanho e seja esta vinha dele, seja uma plantação dele. Não vou ficar falando por mais tempo, porque você fala aquilo que Deus coloca no teu coração, não que o homem quer falar. Eu quero já pedir ao Ministério de Louvor que venha para o pós-lúdio, esteja caminhando para o pós-lúdio, mas fazer um convite a você que nos visita nesta noite. Quero fazer um convite a você que nos visita nesta noite. Como que está a sua vida espiritual? A você que nos visita nesta noite. Como está a sua vida espiritual? Eu não sei. Mas você sabe, Deus também. Adolescentes, jovens, adultos. Como está a sua vida espiritual? Será que de repente você está precisando que algo seja restaurado na sua vida? Se houver necessidade dessa restauração, clame ao Senhor neste momento. Clame ao Senhor. Eu gostaria de estar orando nesse momento pela tua vida, por você que é membro desta igreja e membro de uma outra igreja. Pai querido, aqui estamos nós, teus servos, e às vezes passamos por momentos desagradáveis, ó Senhor Deus, um momento que nós não gostaríamos de experimentar, nem aqueles que estão próximos a nós gostariam de ver o que nós estamos passando. Mas nesta noite, ó Senhor Deus, Tu sabe como está o meu coração, como está o coração desta pessoa que está falando contigo neste momento, ó Senhor Deus. Eu te suplico em o nome, por amor de Cristo Jesus, que haja uma restauração, ó Senhor Deus.
na vida deste teu servo e na vida desta tua serva, ó Senhor Deus. Trabalhe no coração, trabalhe na vida, ó Senhor Deus, na mente, ó Senhor Deus, que essas pessoas possam decodificar a tua mensagem, ó Senhor Deus. Que essas pessoas venham trabalhar essa tua mensagem na mente deles, ó Senhor Deus, e possam ver verdadeiramente o que tu espera, o que tu queres para cada um deles, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus. E conforme já mencionado, já falado, ó Senhor Deus, tu sabes o quanto essa pessoa já chorou, ó Senhor Deus. Tu sabes o quanto essa pessoa já sofreu ou está sofrendo, ó Senhor Deus. Mas a tua serva, o teu servo, encontra-se aqui nesta noite e está abrindo um coração diante de ti, ó Senhor Deus, para que esta área seja restaurada. Eu não sei qual é a área, ó Senhor Deus, mas que tu venha restaurar esta área nesta noite, ó Senhor Deus. Muito obrigado pela vida dos teus servos que encontram-se aqui conosco nesta noite. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus, já confiado na tua resposta, ó Senhor Deus. Agradecimento este feito em nome do teu Filho. Amém e amém, Senhor.